tarde para você que está em casa nos acompanhando. Está no ar mais um podcast Voz da Assembleia de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Estaremos aqui até 1h da tarde e queremos que você fique com a gente porque hoje nós temos um tema muito especial e muito importante a ser falado. Nosso programa hoje está muito especial. Vamos falar sobre Janeiro Branco, a conscientização, que é o mês da conscientização da saúde mental e emocional, um tema importantíssimo. Aqui ao meu lado, a nossa amiga querida Franci Macedo. Franci, muito bem-vinda. Boa tarde, Andresa, seja bem-vinda. Boa tarde você, nosso querido telespectador, e você que também nos acompanha pela nossa Boas Novas FM 91.9. E hoje o nosso podcast está todo especial, como sempre, né? As nossas convidadas estão aqui e eu já quero, como você vai ouvir também, essa boa tarde maravilhosa. Boa tarde, nossa psicóloga Rosana Miranda, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada, nossa querida e conhecida, né? Como sempre, está sempre nos ajudando, nos orientando, a nossa querida Marta Mardoc, que é terapeuta. Seja bem-vinda. Obrigada, Franci, mais uma vez aqui. Boa tarde a todos os telespectadores, os ouvintes, aonde tiver alguém ligado aí na nossa Boas Novas. Uma boa, excelente tarde e olha, vai ser proveitoso esse programa, com certeza. Com certeza. Feliz vida, não é isso? Vida e abundância, não é isso, Andresa? Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindas. Nós queremos começar com uma pergunta importante, que é a missão de psicólogos e terapeutas. Como é essa missão? Fale um pouco. A missão foi criada com este objetivo e nós temos hoje profissionais que trabalham diariamente nos atendimentos, nas palestras, nas ações, psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, terapeutas de família, terapeuta de casais, nós todos, inclusive a Rosana está aqui comigo. Nós resolvemos doar um pouquinho do nosso tempo para ajudar essas pessoas que estão em aflição, que não têm com quem conversar, que precisam de olhar, precisam de uma orientação. Nós sabemos que existe um bom número de pessoas, infelizmente, dentro das igrejas que sofrem os transtornos mentais, os problemas emocionais, os conflitos relacionais e que precisam de um olhar, né? Então, a nossa igreja hoje ela tem a missão com psicólogos e terapeutas e eu já quero deixar, começando aqui, aberta aí o convite para os profissionais que estão aí do outro lado, você que trabalha na área do desenvolvimento humano, você que é psicólogo, terapeuta, psicanalista, vem estar junto, vem vestir a camisa, porque realmente existem tantas pessoas e às vezes fica um pouquinho complicado, né? Pesado para um atender, pesado para outro, porque é um número muito grande. Exatamente. Então eu quero deixar o convite já aberto desde agora para que você faça parte desta equipe. De acordo com profissionais, estudos, que dizem que o exercício físico, né, atividade física, está diretamente aliada à saúde mental. Costumo, na minha primeira avaliação que eu faço terapêutica, é uma das perguntas que eu faço. Como está a sua alimentação? Sim. Como está a sua atividade física? Você faz algum tipo? Porque a atividade física, ela libera os hormônios do bem-estar, da felicidade, né? E a alimentação também, se você tiver uma alimentação pobre em vitaminas e minerais, você vai ter problema. Inclusive, tem vários tipos de vitaminas que são ligadas diretamente ao humor. Então, se falta uma certa vitamina ali, você vai ficar mal-humorado. Então, você tem que olhar a tua alimentação como um todo e tem que praticar algum tipo de exercício que te dê prazer. Não é fazer algo obrigatório. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer isso? Exatamente. Não. Algo que uma caminhada, andar de bicicleta, uma corridazinha, uma brincadeira, dançar, jogar bola, tudo isso é prazeroso, principalmente quando a gente faz com gente ao lado. Exatamente. Que a gente ama, né? Chama a Franci, bora brincar um vôlei, Franci. Bora que eu vou vamos nadar, vamos fazer uma atividade. É prazeroso e o nosso corpo agradece. É um conjunto. É o físico, emocional, tudo. Espiritual. Vou orar, vou cantar, vou caminhar. E o Samuel colocou a Bíblia manuscrita, né? E o que eu fiz? Eu comecei, inclusive, na missão da escrita terapêutica. Que legal, Franci. Escrever a Bíblia como uma terapia. Sim. Entendeu? Eu comecei a passar isso para as pessoas. Vamos escrever a Bíblia como uma terapia, porque isso ajuda não só também desse lado da saúde física, emocional, mental,
Mas se espiritual, aproxima de com Deus, certeza. ouvir a Nossa, voz, que lindo, é né? maravilhoso. E é o que nós queremos desejar para você aí do outro lado, que está nos acompanhando em casa. Eu tenho aqui uma história para contar de um ouvinte nosso. Ele vivia muito bem, né? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Aí, seu primeiro emprego, começou a trabalhar com atendimento, começou a ter um acúmulo de muita coisa no trabalho. E essa pessoa que era muito tranquila ali, não tinha estresse, começou a se estressar de uma forma que ele teve um surto muito grande. Essa pessoa teve que se afastar do trabalho, está fazendo um tratamento. Muita gente, assim como este nosso querido ouvinte, passa por situações parecidas como essa situação. Isso, com certeza passa. Muita gente Está tão conhece bem pessoas e de repente Isso. fica doente. com acúmulo excessivo, ou então a pessoa não sabe lidar com aquele momento novo. Porque eu digo, França, a gente sempre tem que se prevenir em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala aqui da alimentação, dos exercícios, tudo mais, tudo isso é prevenção, para a gente não adoecer. Mas as pessoas vão levando a vida na correria do dia a dia, nos acúmulos de trabalho, não dão uma pausa. Não para, Não né? para. Eu fiz até uma postagem outro dia sobre coffee break, né? Que é uma pausa no trabalho. É uma pausa que os americanos inventaram para um cafezinho. Mas o que é isso? É você parar. É você sair do seu trabalho, vai lá na copa, não tem café? Toma uma água. Mas você para. Dá um tempo para a tua mente. A mente precisa respirar. As pessoas não respiram mais direito. Nós temos a técnica da respiração terapêutica para ensinar a pessoa a voltar a sentir o ar, a sentir o oxigênio entrando. Então as pessoas não dão uma pausa no trabalho. Tem gente que não tira férias. Pois é, tem gente que Direto. não tira férias, Não, mas eu direto preciso pagar as trabalhando. contas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu tenho filho para criar, eu tenho tal. E nessa correria, o que acontece? A mente entra não aguenta. fadiga, E alguém diz, fica doutora, sobrecarregada. mas fulano era tão bem. Era uma pessoa saudável. E tem alguém ali que vai interagir com a gente? Já tem aí, produção? Nós vamos colocar aqui na tela a sua participação, Andressa. Temos mais uma pergunta. Olha, o Johnny Clay está interagindo com a gente. Essas doenças são decorrentes de quais causas mais conhecidas? O estresse é um deles, né? Estresse. O estresse. Principal. Com É certeza. o principal. O estresse né? é a base Porque como a estresse. pessoa não está dando ouvidos à sua mente, ao seu corpo, né, o que está acontecendo lá dentro da sua mente, esse corpo começa a reclamar. Começa Ele já a dá reclamar, sinais, começa a cair o né? suor, começa a cair, a unha fica fraca, começa a dar dor de barriga, começa a sentir a gastrite, A sudorese, né? A A sudorese. sentir Começa a acontecer nervosa. tudo isso dentro do corpo, dizendo, ei, não estou taquicardia. bem. Entendeu? Procura um Exatamente. profissional. Então, o estresse, se ele realmente não for tratado, ele vai aparecendo de todas as outras formas. Eu gosto muito da minha área sistêmica, porque a gente aborda toda essa família, todo esse sistema. Né? Porque a pessoa que adoece na família, ela não está isolada, a não sei que ela more sozinha, mas se ela faz parte de um contexto, né? ela precisa do apoio daqueles que estão ao redor dela. Ela precisa de uma rede de apoio. E quem é a rede de apoio? São os familiares que estão ali juntos. Então, quando vem a filha com a mãe, eu incluo essa mãe, você precisa estar a par do que está acontecendo para ajudá-la. Porque ela vai no terapeuta uma vez ou outra, né? De semanal, quinzenal, mas dia a dia ela está ali em casa, está do lado da mãe. Ela está chorando, está sofrendo. Quem é que está ali do lado dela? O pai, o irmão, o tio. Então ela precisa ter esse apoio. Essa família precisa entender esse sofrimento. A gente, às vezes, diminui demais o sofrimento, a dor do outro. Porque não é no teu pé o calo, entende? Quando o calo é no teu pé, você sabe quanto dói. Então, a gente não pode diminuir. A gente tem que acolher, tem que conhecer, tem que procurar entender para ajudar. E a importância da união da família nesses momentos, de observar. Estudos comprovam que muitos jovens, hoje em dia, jovens adolescentes, Bastante. é um caso que era antes de adulto, hoje tem muitos adolescentes desenvolvendo estresse, essas doenças realmente mentais e emocionais. Essa cobrança do mundo externo realmente faz com que a pessoa acabe desenvolvendo esses problemas. Com relação a isso, né, a depressão e a ansiedade, como ela falou, que está aí no topo, né, são coisas que antigamente isso aí não é nada, né? Isso é apenas uma pessoa estressada, uma pessoa, mas hoje não. Então,
O Janeiro Branco existe justamente para isso. O primeiro mês, para a gente acordar, despertar, prestar atenção. Justamente, a gente tem essa agenda. A gente elaborou a agenda do ano. Mas vamos cuidar da nossa mente. Vamos cuidar das nossas emoções. Eu atendo muitos adolescentes, crianças, 8, 9 anos. Sabe? E eu fico assim um tanto penalizada com a condição dessas crianças. Porque como você falou da tecnologia, as crianças estão entregues à tecnologia, as crianças estão esquecidas. E isso é um fator preocupante, porque os próprios pais estão esquecendo de si. Os pais estão tão absorvidos na rede, ali na tela, que o pequenininho, a pequenininha está de lado. Não tem tempo de conversar, de interagir. Não tem mais olho no olho, não tem mais afago. Eu digo muito nas minhas palestras. Pais, abraçam mais, beijem mais, olhem mais, ouçam mais, sorriam mais, brinquem mais com seus filhos. Porque isso constitui uma mente sadia, uma mente fortalecida. As pessoas que estão nos acompanhando, que elas possam entender que a nossa psicóloga, a nossa terapeuta, elas são servas de Deus, elas se congregam, elas fazem parte de uma missão e elas incluem também esse lado espiritual, né? Amparando, orando, tendo aquela palavra, mas também junto o cuidado físico e emocional. Como é que é um pouco assim esse trabalho? A senhora se congrega na José Bonifácio, deve ser muito procurada lá no José Bonifácio, e a nossa querida terapeuta Marta Mardoc, que está ali no Tempo Central, ali muito ativa. Como é que é esse início, esse trabalho no reino, né, que eu digo no espiritual, e juntando o trabalho físico e emocional? Como é que vocês realizam isso? Olha, eu digo que não tem como separar. Isso, não tem como glória separar. a Deus. A Bíblia, a gente for ler a Bíblia, que é o nosso manual, ele tem todas as orientações para a nossa vida. O que o apóstolo Paulo fala para a gente? Eu vou usá-lo como exemplo. Né? Que a gente só pode ter ou desenvolver uma intimidade, uma vida com Deus, saber a vontade de Deus, se a nossa mente estiver renovada, se ela estiver fortalecida. Porque o que é a mente? As pessoas ficam pensando na mente. A mente é um local onde transitam todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas paixões, a nossa intelectualidade. Então, nós precisamos, e ele falou outra parte, que nós precisamos apresentar a Deus no nosso culto racional, ou seja, eu preciso domesticar minha mente, treinar minha mente para entender que eu não preciso viver naquele local de dor, de sofrimento. Então, quando eu começo, como ela falou ali, tem que analisar, eu tenho que me analisar e entender, porque às vezes a pessoa nem sabe, aquele estresse está ali, mas eu tenho que parar, tenho que fazer minha autoanálise, para que eu possa começar a entender. Então, eu vou para a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo me traz essas orientações, que eu preciso entender a minha mente, ver o que eu não posso ficar ali massificando, que são os pensamentos negativos, né? Eu não posso ficar fortalecendo-os e levar eles o quê? Cativos à obediência, levar eles para o lado positivo. Porque o sofrimento psíquico, ele fica justamente, ele se aloja onde ele encontra um terreno, um espaço fértil. Então, se aloja, ali é um pensamento que vem, pode ser um pensamento intrusivo, talvez, se aloja e fica ali martelando. Então, todo dia você fortalece aquilo ali, é que nem problema. Se todo dia tu for lá no altar do problema, aquele problema nunca se resolve. Mas se for um dia você for lá e dizer assim, hoje eu resolvo esse problema, hoje eu dou um basta. Então, a gente precisa entender que a nossa espiritualidade com Deus nos ajuda. Porque, acima de tudo, nós podemos falar diretamente com Deus. Nós podemos invocar o Pai das Luzes e pedir que traga luz à nossa mente, que traga o discernimento, que traga o conhecimento. Quais são os alvos para este ano de 2024? Que eu sei que está assim, é muita coisa para fazer. É muito uma trabalho, mistura, né, Andressa? Exatamente. Inicia um ano com lindos projetos para essa missão. Com certeza. E eu já quero aproveitar, já quero gratidão, agradecer a nossa equipe maravilhosa, pessoas que têm se colocado à disposição do reino. Eu não tenho como pagá-los, né? Mas a recompensa maior é do rei para quem eles estão trabalhando, para quem eles estão prestando esse serviço, que é um serviço altamente nobre. E eu fico assim, às vezes, pensando, analisando como Deus é maravilhoso,
né, que ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Aleluia. Então, cada profissional, e agora a Rosana, que já também está integrando com a gente, é a mais recente conquista. É isso, está começando Está começando este ano, a recente conquista da missão. Eu quero agradecer ao pastor Eurípides. Disse, Marta, já tem a pessoa certa lá para fazer a obra. E está aqui a Rosana com a gente. Muito obrigada, Rosana. Aqui estou. Agradecer a todos os demais profissionais que, independente do seu trabalho, como eu disse, nós todos temos uma carga de trabalho. Pela misericórdia de Deus, eu consigo estar aqui, né, pelo meu horário, mas, assim, nós temos desafios muito grandes. Ano passado, nós realizamos o primeiro congresso da missão. E foi uma correria, nós conseguimos fazer os 3 pré-congressos em cada região. Lembro. Né? Foi, assim, correria. E o congresso que foi no Centro de Convenções. Para a gente, assim, foi um desafio que nós vencemos. Este ano nós precisamos também avançar. Já não é mais avançando pela fé o nosso tema, mas agora somos sal da terra e luz do mundo. Então a nossa responsabilidade aumenta, porque é do mundo agora. A gente fica tão feliz de saber, de ver realmente a importância, o papel que a Assembleia de Deus, o papel social que desenvolve. A minha pergunta doutora Marta, sobre como esse equilíbrio entre essas questões espirituais, a fé e o emocional. Você, como terapeuta familiar, como lida com esses problemas no âmbito da igreja? É o seguinte, Andresa, existem pessoas que realmente são resistentes, e sempre haverá, né? Não só a essa questão, essa temática, mas há tantas outras da vida. Pessoas que não aceitam, não são resilientes, não gostam de ouvir a voz de pessoas, às vezes até mais jovens, mais novas, né? Mas a verdade é que nós estamos passo a passo, né? A prova maior é que a nossa igreja já abriu esse campo, né? Por quê? Porque realmente reconhece que fica pesado apenas para um pastor numa igreja tratar todo aquele rebanho sem ter um conhecimento na área científico, técnico. Então, a igreja ela oferece esses profissionais que trabalham. Existem pessoas que ainda são resistentes, mas tem aqueles que mesmo na sua resistência já se chegam. A gente vai trabalhando nas sessões terapêuticas, devagarzinho, dependendo de como aquela pessoa vê o assunto, né, como ela trata esse tema. E devagar a gente vai vencendo aquela resistência, mostrando, aí sim, se é uma pessoa evangélica, a gente mostra dentro da Bíblia, que a Bíblia trata desse assunto. E nós não temos que fugir dele, nós também temos que tratá-lo. Se a gente quiser ter a nossa mente renovada, a gente precisa trabalhar na nossa mente, porque se você está com problema na visão, você não vai lá no oftalmologista? Se você não está com problema no intestino, você não vai no gastro? Então, se você está com algum problema aqui, que os seus hormônios não estão trabalhando bem, algum transtorno, você tem que procurar também um profissional que vai te orientar. E precisa quebrar esse paradigma. Precisa. E dizer que é só doido que procura. Não, a gente precisa realmente procurar algo específico para a nossa saúde mental. Eu me lembro muito bem de uma médica que uma vez eu estava resistente quando ela disse para mim, Marta, você tem que fazer uma cirurgia. Eu disse, não, eu não quero fazer a cirurgia. Eu vou orar para Jesus me curar. E depois de 6 meses de resistência, ela disse para mim, Marta, e eu continuava com o problema, eu disse, Marta, você crê que Jesus pode usar as minhas mãos para te curar? Amém. Aí eu levei aquele susto, nunca tinha pensado assim, não, eu queria uma cirurgia de Jesus porque não tem dor. Não tem corte, não tem nada. Jesus queria, ela disse, Marta, Deus pode me usar. Ele me colocou na tua frente. E foi aí que ela conseguiu demover aquela situação da minha mente. Eu fiz a cirurgia e fui curada. No outro dia, 24 horas, eu estava boa. Então, Deus usa as pessoas, né? Deus está usando. Eu já fui curada. Eu já tive problemas também nessa área. Eu tenho experiências nessa área de transtornos mentais. Perguntaram ainda há pouco sobre vocês, profissionais, que eu tenho certeza que vocês duas já passaram por problemas, por situações. Muitas vezes. Acabaram de fazer uma pergunta ainda há pouco sobre... Vocês também fizeram algum processo, algum tratamento, né? Precisaram de ajuda? Olha, eu, por exemplo, quando eu falo da experiência, eu sei quando a pessoa chega comigo e fala da sua dor, eu entendo a dor dela. Passei por isso. Digo, nossa, essa dor é horrível. É uma dor angustiante. Então, então as pessoas há aquela empatia e aquela identificação.
porque eu sei, Jesus me curou. Porque na época que eu passei isso, alguns anos atrás, eu não tinha um psicólogo, um terapeuta, não tinha alguém que me auxiliasse, né? Então não tinha todo esse conhecimento. O que se dizia? Vai orar, né? Vai na igreja e ora, que Jesus resolve. Mas a oração, inclusive, eu quero mandar um beijo para minha mãe aqui, um beijão bem grande para a dona Anita Ferreira de Jesus, meu pai Pedro Serafim de Jesus. Gente, ela orou demais por mim. Amém. Ela foi a minha intercessora até hoje. Minha mãe é a intercessora vitalícia mais velha da missão com psicólogos e terapeutas. Ela ora por esse trabalho. Ela está te vendo agora na televisão, vê uma filha trabalhando numa área muito reconhecida e procurada. É lindo isso, porque Deus né? falou através de um servo, ele disse, eu vou te curar. Glória e tu a Deus. vais curar outras pessoas. Glória Quero a mandar Deus. um beijo Era pra nessa- Deus faz. Amém. Era nessa questão de fé Olha, ela que eu quer queria falar que ela chegar. é psicóloga. Pode falar. Não, eu só quero mandar um beijo pra minha mãe também. Ela deve estar me vendo e que ora, né? Que intercede pela minha vida. São as nossas intercessoras, né? Então a gente não pode nós esquecer criamos disso, não é verdade? um grupo. Eu tive essa ideia em 2023 de criar um grupo de intercessores exclusivos pela missão, pelos profissionais, pelas pessoas que são atendidas. Então eu quero mandar um abraço para este grupo também de intercessores exclusivos da missão. Então há essa cobertura de oração também Glória a Deus. na missão. Você crê no Senhor e ter fé que Ele pode curar? Porque tem pessoas que eu costumo perguntar nas palestras, você crê em Deus? As pessoas levantam a mão. Todo mundo crê em Deus. Crê. Você crê em você mesmo? Você acredita em você? Porque muitas das pessoas não acreditam em si, no seu potencial, na sua força. Não acreditam. Então se fragilizam diante da situação. Por mais que eu tenha fé em Deus, mas se eu não tiver fé em mim mesmo, essa fé não vai ser potencializada. Vai ficar ali guardada. Tudo é possível. Exato. para Exercício de fé, né? Tudo é me fortalece. É inteligente, como se Doutoras chama. queridas, nossa terapeuta, nossa psicóloga, nós já estamos, falta um minuto já para poxa uma hora, vida. já chegamos no finalzinho do podcast. Queremos agradecer. Com certeza. Doutora Marta, muito obrigada pela sua presença. A Rosana Miranda, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando vocês para serem canal de Amém, bênção eu na vida de tantas agradeço. pessoas. E já Amém. estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo Obrigada. amor. Também me pelo coloco à carinho. disposição. Você que está em casa, que nos acompanhou até aqui. Na próxima quinta-feira tem mais programa. Deus abençoe você, sua família e a sua mente, viu? Cuide da sua saúde mental e emocional e que o Senhor abençoe a sua vida.